Bom dia! Esse vídeo vai ser um pouco longo, então pega um copinho de café, um pãozinho, porque vai ser um pouquinho longo. Hoje eu quero falar sobre oração, o que é oração e 4 maneiras simples que eu aprendi a orar, como orar, ou como fazer tipos de orações diferentes, que você talvez possa usar no seu dia a dia, e uma extra para ajudar. Então, vamos falar sobre oração. Oração é algo, um hábito que nós temos que ter para nós poder ter direção, para nós nos acercar mais perto de Deus. Só que é um hábito que está morrendo dentro da igreja hoje em dia. Em vez de estar aumentando com todas as coisas que estão acontecendo, está morrendo hoje em dia. Nós damos prioridade em muitas outras coisas, mas não na nossa vida de oração. Então, o que é oração? Oração é basicamente uma conversa com Deus. É um momento que tu tem com Deus, onde tu pode chorar, tu pode reclamar, tu pode agradecer, tu pode adorar. É uma conversa que tu tem com Deus como se estivesse falando com qualquer outra pessoa. É uma conversa porque Ele também responde o que nós pedimos. A oração vem de formas diferentes, dependendo da tua personalidade. Pode ser que tu grite na tua oração, pode ser que fale mais quieto, pode ser que adores. Tem momentos na nossa vida, dependendo do que estamos passando, que a nossa oração é um silêncio. A gente se dobra na presença dele e não tem palavras para se expressar. Isso também é um tipo de oração. Tem momentos que nós adoramos, que nós louvamos a Ele. Esse é outro tipo de oração. Tem momentos que a única coisa que a gente consegue fazer ao chegar na presença dele é chorar, porque a gente está tão cheio de problemas ou de preocupações que só sai lágrimas. Mas até as suas lágrimas contam uma história, e é um tipo de oração também na presença de Deus. Então, não importa que tipo tu use ou se troca, tudo é um tipo de oração. Tu pode orar deitado, se não pode se levantar, né? Talvez tenha algum problema físico ou que seja, pode orar deitado, Deus aceita. Pode orar de joelho, pode orar de pé, pode orar sentado, dependendo aonde tu está ou o que está fazendo, pode orar. O importante é nós falarmos com Deus, esse é importante. E é importante criar esse hábito, é algo que nós temos que praticar. Não tem, como eu falei no outro vídeo, não tem uma palavra certa, ou certas palavras, ou certas coisas que tu pode fazer, que vai fazer que Deus te escute mais do que o normal, ou que chegue mais rápido na presença de Deus, ou que Ele te responda certo, te responda sempre. Não, porque Deus é Deus. Ele pergunta, depois de Jó, no livro de Jó, que Jó estava passando por tremenda tribulação, e Jó começa a questionar a Deus. Por que Deus me botou nesse mundo se isso ia acontecer? E ele começa a questionar muitas coisas. E a fé dele começa a balancear um pouquinho. E Deus, quando responde, ele disse: aonde que tu estava quando eu fiz o fundamento do mundo? Me diz se tu sabe, né? Ou seja, quem que tu é para me questionar? Questionar as coisas que eu faço e como faço. O que eu quero que entendam é que Deus é Deus. Deus é criador de todas as coisas. Ele não tem que nos responder. Ele não é obrigado a nos responder, não é obrigado a fazer nada por nós. Ele já entregou seu Filho único para morrer pelos nossos pecados, quando deveríamos ser nós que morrêssemos. Então nós temos que entregar a nossa vida, nós temos que estar em sua presença em adoração, porque nós não deveríamos estar aqui. Ele nos deu uma segunda oportunidade, mas Ele não tem essa obrigação de fazer nada por nós. Se Ele te responde é porque Ele quer. E se Ele te responde dessa maneira que Ele te respondeu, ou fecha a porta ou abre a porta, é porque é o melhor para ti. Deus olha várias coisas quando nós oramos. E quando vai responder as nossas orações ou falar com nós. Nós
Ele olha o que estamos falando, as nossas palavras. Ele olha a intenção do nosso coração. Ele olha o que é melhor para nós, na nossa vida, porque às vezes nós pedimos certas coisas que nós pensamos que é bom, que vai nos servir bem, mas não é o melhor para nós. Então ele olha tudo isso antes de nos responder. Se tu olhar Isaías capítulo 1, diz que tinha multidões de sacrifício, mas o coração daquela geração estava longe dele. Então ele olha muitas coisas. Por isso, se tu vai orar em silêncio ou só tem lágrimas para orar, chega na presença de Deus como queira, porque ele aceita, é um tipo de oração. Ele não olha só as palavras, ele olha o que está acontecendo na tua mente, o teu coração, o que é melhor para ti e o tempo que é melhor te responder ou não. Ele conhece todas as coisas. E se ele responde, ele faz o que quer. Ele é Deus. Ele não tem que fazer isso. É um privilégio que ele fale com nós. É um privilégio que nós podemos estar em sua presença e falar com ele. Mas bem, vamos falar de 4 maneiras simples. E tem uma extra por aí, então 5, né? Maneiras simples de orar. Uma das maneiras que eu uso frequentemente é fazendo uma lista. No passado, eu tinha um caderninho pequenininho que eu fazia uma lista com pessoas, os pedidos de oração, países, missionários, quem eu conhecia, eu fazia essa lista e quando eu ia orar, então eu ia nome por nome, país por país e eu orava por cada um. E eu faço isso porque me ajuda a me enfocar no que eu estou orando, me ajuda a não esquecer de nenhum pedido de oração. Então eu fazia essa lista. Então, mas agora, já que eu sou adulta, eu fiz algo mais bonitinho, né? Porque deixa eu mostrar pra vocês. Então, aqui eu guardo a minha lista de oração. Eu tenho um coisinha assim, bonitinho, né? Bem guriazinha. Porque eu tenho 30 anos, mas pareço criança. Tem que ser bonitinho pra mim. E aqui eu tenho a minha lista de oração. Então eu tenho essas divisórias aqui. E na primeira eu tenho, por exemplo, nomes para adorar a Deus, né? Deixa eu mostrar para vocês. Então eu escrevo em inglês, né? Mas tem assim, amor, sabedoria, conselheiro, pai, todas essas coisas. Eu tenho também uma lista com países ali, ó, Japão, Brasil, tudo, e o que está acontecendo nesses países que eu quero orar. Eu tenho uma lista também com nomes de pessoas. Se tu me manda ou me pede pedidos de oração, eu ponho um tracinho e ponho ali o pedido de oração. Eu não vou mostrar essa lista porque é muito pessoal, né? Eu também tenho a minha lista, os meus pedidos para esse ano. Eu tenho pedidos que eu quero para o meu caráter, né? Força, enfoque, sabedoria, discernimento, coisas assim. Então eu escrevo tudo isso e quando me ajoelho para orar, eu pego essa lista e eu começo a orar por essa lista, assim, um por um. Às vezes eu oro só pelos países, às vezes só pelas pessoas, mas é uma maneira que tu pode, né, se enfocar, não se esquecer de nada, principalmente se tu tem pessoas na tua vida, que nem eu tenho, que me pedem muita oração. Vou botar aqui de novo. Ou que se abrem comigo quando me vê, eles começam a se abrir. Então, para mim não me esquecer, para mim poder orar, eu faço uma listinha e tem me ajudado. É algo que eu aprendi num livro e eu uso faz muitos anos. A outra coisa é orar a Bíblia. Orar a Bíblia eu vou usar o exemplo de Salmos 90, mas tu pode pegar qualquer Salmos ou qualquer passagem da Bíblia. Tem uma oração também que tu pode orar na Bíblia que está em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Essa é a oração, né, que Deus, um exemplo de oração que Jesus dá. Pode pegar aquela oração e fazer a mesma coisa, mas pega uma passagem que está falando contigo e ora. Então, como se ora a Bíblia? Tu pega a passagem, eu vou orar Salmos 90.
E aqui Salmos 90 diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Aí tu ora e diz: Senhor, por favor, continua sendo o nosso refúgio. Senhor, tu tá vendo o que está acontecendo com as enchentes, com as confusões, Deus. Cada quem tem os seus próprios pensamentos. Essa vírus, Senhor, que está acontecendo no mundo inteiro. Senhor, que tu possa ser o nosso refúgio nesse momento, ajuda nós a estar em paz, a não temer, Senhor, mas que nós possamos como igreja chegar mais perto em tua presença, e estar em tua presença, Senhor, nos refugiar em ti, Senhor. Aí tu continua lendo: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus, ajuda-nos a continuar nos firmados em ti, Senhor. Que nós possamos reconhecer que não importa o que aconteça, não importa o que aconteça nesse mundo ou nas nossas vidas, bom ou mal, tu segues sendo Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos do homem. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os leva como uma corrente da água, são como um sono de manhã, são como a erva que cresce. Aí tu ora sobre essas coisas, o que vier no teu coração. Mas basicamente tu pega uma passagem da Bíblia, aí tu lê um versículo ou dois que seja e ora sobre isso, né? E lê mais um pouquinho na presença de Deus mesmo e ora sobre aquilo. Então tu tá orando a Bíblia, se fez sentido, né? Pega a passagem que mais falar contigo, ou talvez comece com capítulo 6 de Mateus, com oração, o exemplo de oração, e começa a orar a Bíblia. E é diferente, é tão lindo, é tão puro. Mas esse é um exemplo. Há outro tipo de exemplo que eu uso bastante, que eu gosto, faz muitos anos que eu uso, e não tem uma vez que eu não tenho orado dessa maneira, que Deus não tem, que eu não tenha sentido a presença dele. Mas é contar as suas bênçãos. Eu vou nomear assim: contar as suas bênçãos. O que é contar as suas bênçãos? Fazer assim, ó. Chega na presença dele e tu olha ao teu redor. E tu começa em detalhe, em quanto mais detalhe possível, melhor, agradecer ele pelo que ele tem te dado. O que acontece é que às vezes nós nos enfocamos tanto no que a gente não tem, tanto nas respostas que Deus não tem nos dado ainda, ou que está acontecendo na nossa vida, que nós nos esquecemos que Ele tem nos abençoado grandemente, que Ele já tem nos respondido, que Ele está conosco, que Ele está nos protegendo. Então, esse tipo de oração põe o teu enfoque em Deus, em agradecer e adorar em Deus, e no lado positivo das coisas, né? Fora que Deus não aguenta um coração que adora Ele. Mas é assim, vamos lá, por exemplo. Tem um monte de livro aqui atrás. Então, eu chego na presença de Deus e eu digo: Senhor, muito obrigado por esses livros, Deus. Muito obrigado por esses livros, Senhor. Obrigado pela oportunidade que eu tive de vir para os Estados Unidos, de aprender espanhol, de aprender inglês, que eu posso ler livros em outros idiomas. Obrigado pelas pessoas, Senhor, que tu tem tocado para me dar livros, Senhor, que eles sabem que eu gosto de ler e eles me deram livros. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que eu tive de comprar livros, Deus, por ter providenciado esse dinheiro para me comprar esses livros. Obrigada, Senhor amado, pela oportunidade que eu tive de ter uma educação, de aprender a ler, a escrever, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu consigo ler, Senhor. Tem muitas pessoas, muitas crianças que estão crescendo sem essa educação, que não estão tendo a oportunidade de saber a ler, Senhor, mas eu tenho, Deus. Muito obrigado. Ajuda-me a me servir de bênção aos outros, aos que não sabem ler, aos que não sabem escrever. Servir de bênçãos para eles, Deus, que eu possa aprender através desses livros, que eu possa crescer através desses livros, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa pedra que eu pude comprar, Senhor, que é uma pedra do Brasil, Senhor, que me lembra, Deus, que eu vim do Brasil, me lembra da minha avó, Senhor, que ela tinha pedras assim na sua casa, Senhor. Cada vez que eu olho aquela pedra, eu me lembro da minha avó, me lembro do Brasil, Senhor, da onde que eu vim, Senhor, da minha família, Deus. Eu estou tão longe deles, vou chorar. E
e eu me lembro deles, Pai, é um pedacinho tão... Mas muito obrigado, Senhor, por me dar isso. Obrigado por essa coisinha que eu não quero dizer o nome dela, Senhor, do Amazon, o Echo. Obrigada, Senhor, porque eu tive a oportunidade de comprar isso, Senhor. Eu sei que é muito caro em outros países, mas me ajuda nos meus alarmes, me ajuda a escutar música. Obrigado por essa tecnologia, obrigado pelas pessoas, sabedoria que tu tem me dado. Entendeu? Vou parar por aí. Então tu olha em volta da tua casa, olha seja na tua cozinha, o que seja, e em mais detalhe possível, tu começa a adorar a Deus. Olha só o tanto de oração que eu já fiz, só por esse cantinho aqui, só por esse daqui. O tanto de oração. Às vezes a gente diz, não consigo orar mais de 5 minutos. Começa a agradecer a Deus pelo que tem te dado em detalhe. E olha só o tanto de oração. Só esse cantinho, fora tudo o resto. E quando a gente começa a orar assim, a gente move o coração de Deus. E também nós nos enfocamos em adorar, em reconhecer que, uau, nós somos grandemente abençoados e não reconhecemos muitas vezes, né? Nos tira o enfoque do que o mundo está nos dizendo para fazer, que a gente tem que ter e blá blá blá, sendo que a gente é abençoado. Então esse é o último, outra maneira. A penúltima maneira é escrever. Principalmente se está começando o teu caminhar com Deus, está começando o teu caminhar na presença dele, é meio estranho, né? Orar, falar com o ser que tu não tá vendo, assim, é meio estranho começar esse hábito. Então, uma das recomendações que eu tenho para ti é escrever a tua oração. Escrever, assim como se fosse uma carta, escreve a tua oração num papel e depois quando tu for orar, lê para Deus a tua carta. Isso te ajuda, se tu tem muitos pensamentos ao mesmo tempo, te ajuda a te enfocar, te ajuda a saber o que tu vai escrever, te ajuda a entrar nesse hábito de como orar, de como falar com Deus, né? De se abrir para Deus. E esse é o que queremos, que as pessoas orem, né? Que cheguem na presença de Deus. Então essa é uma maneira. E a extra tem um formulário, como orar, como deve uma oração ser. Se tu tá começando também e tu não sabe como começar, como terminar, como falar com Deus, ajuda um pouquinho. E essa é começar a tua oração em adoração, depois pedir, apresentar para Deus o teu problema, a tua petição, depois apresentar alguma escritura, algum versículo bíblico que possa apoiar o teu pedido, a tua oração, e terminar com agradecimento e afirmação, afirmando que Deus pode fazer o que tu tá pedindo que Ele faça. Então essa é a maneira assim que eles dizem que tem que orar. Tu tem que orar dessa maneira? Não. Tu pode só adorar, tu pode só orar, né, escrituras, tu pode só pedir, tu pode só chorar. Faça a oração ser algo que tu queira voltar a fazer a cada momento. Faça algo íntimo da tua personalidade, algo individual, algo assim que de uma maneira que pode estar acontecendo tudo lá fora, todos os problemas lá fora, mas tu não vê a hora de chegar na presença de Deus, porque ali tu pode ser quem tu é, tu pode ser real, tu pode se abrir sem nenhum julgamento. Faz um ambiente confortável para ti, seja escrever, seja de oração, tenta coisas diferentes, mas fala com Deus, porque Deus ouve os pedidos do teu coração e aqueles que tu tá falando em voz alta. 2 livros que têm me ajudado muito né, nesse caminhar de oração, eu não sei se tem em português, creio que sim, mas é Oração por Philip Yancey, que eu vou botar na descrição, e Fervente, da Priscilla Shirer. Ela foi o que fez o papel no Quarto de Guerra, né, naquele filme. Então, ela tem um livro chamado Fervente, que é sobre oração e como orar, e como ter uma oração mais fervente, né, mais de intercessão. E esses são os livros que eu li, que eu gostei e que me ajudaram. Vou botar de novo a informação ali embaixo. Se você tem algum pedido de oração que quer me deixa. Eu sempre ponho no meu livrinho aqui.
me deixa e eu estarei orando por ti. Ou se tem alguma maneira que eu não falei, que você ora, que tem ajudado a você orar, me deixa saber também, que eu gosto de tentar coisas novas. Mas tenta isso, tenta mudar as maneiras que tu ora, para criar esse hábito de oração, para estar mais na presença de Deus, né? É um hábito que está morrendo na igreja hoje em dia. Então, fazer uma lista, orar pela Bíblia, escolher uma passagem da Bíblia e ora ela, contar as tuas bênçãos e escrever a tua oração. E se tu tá completamente perdido, se lembra dessa maneira de orar: adoração, petição, escritura e afirmação. Dá graças a Deus. Se está completamente perdido, pode ir assim. Mas não faça a tua oração que seja assim sistemático. Tem que ser algo que tu sinta, né? Eu não gosto de escrever minha oração porque eu gosto de sentir o que eu tô orando. Eu gosto de sentir o que eu estou falando para Deus. Mas o que funciona para ti, usa. Desde que nós estemos em oração, desde que nós estemos na presença de Deus, buscando a Deus, buscando o favor de Deus, a disciplina de Deus, a direção de Deus. É isso que nós queremos e precisamos da igreja hoje em dia, mais que nunca. É uma igreja que chega na presença de Deus, é uma igreja que está intercedendo na presença de Deus e botando Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. É uma igreja de joelho em oração. Então, que Deus abençoe vocês, que tenham um final de semana cheio de oração. E eu vejo vocês para a próxima. Tchau, tchau!